Você já teve a sensação de estar vivendo, mas não exatamente vivendo? Como se algo dentro de você estivesse adormecido e esperando para ser lembrado? Talvez você tenha se perdido tentando ser o que o mundo queria, tentando ser forte, tentando dar conta, tentando ser alguém. Mas e se a paz que você procura não estiver lá fora? E se ela estiver em um lugar onde raramente você vê? Dentro de você. Olá, prazer, eu sou a Diuli. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda. E aqui a gente busca estratégias para viver bem, apesar de tudo. Vamos lá para o vídeo? Como se reconectar com a nossa essência é algo que muitas vezes dá trabalho, principalmente nos dias de hoje, porque a nossa essência, ela está muito bem guardada, está lá dentro de nós e muitas vezes está soterrada por tantas coisas que a gente priorizou ao longo da vida e deixou de se lembrar da existência dessa nossa essência, da nossa verdade, do nosso ser primordial. Essa essência que, em teoria, teria que nos guiar, teria que nos mostrar o melhor caminho, mas que a gente muitas vezes foi se contaminando por coisas aí de fora, deixando de escutar essa nossa essência. A nossa essência é mais fácil de ser percebida nas crianças. As crianças são muito verdadeiras, elas são muito elas mesmas, principalmente antes de se contaminar com o mundo. Se é uma criança mais exposta a vulnerabilidades e coisas desse tipo, a essência vai se perdendo com mais facilidade. É o que eu vejo, né? Vozes da minha cabeça, lembrando disso, né? E já essas que têm mais liberdade, né, de viver a sua infância com mais cuidado, geralmente elas têm essa essência mais visível, mais aflorada. E mesmo, né, todas as crianças, elas com o tempo vão perdendo essa sua essência na maioria das vezes e vão se transformando nos adolescentes e nos adultos, né, que têm a sua personalidade, é claro, mas que nem sempre tem essa essência aflorada, florescida, né. Muitas vezes foi guardada e soterrada lá no fundo. E aí quando a gente percebe ou a gente sabe da existência dela, da essência, a gente vai buscar para viver de acordo com nós mesmos, porque quanto mais afastados a gente está da nossa essência, mais infeliz a gente fica. É como se todos os caminhos que percorremos, ou a maioria deles, nos levassem a um destino diferente daquele que é realmente necessário para a nossa vida. Então as nossas conquistas não são legais, não são legais assim, não trazem aquela felicidade que a gente achou que ia trazer. Então a gente vai se guiando por coisas externas, por, metas ou por desejos externos, e se não levarmos em consideração essa nossa essência, muitas vezes isso não nos faz feliz. E aí são aquelas pessoas frustradas, que têm muitas coisas, mas são frustradas, são infelizes, às vezes têm doenças mentais por conta disso, né, não que essas doenças, vieram por conta disso, muitas vezes eram genéticas e foram afloradas ali, ou foram criadas mesmo por conta de tantas frustrações e por tantos erros e enganos da vida. Então, por isso que é muito importante a gente estar alinhado com a nossa essência, para que a gente erre menos, para que a gente se frustre menos, para que a gente seja menos prejudicado nessa vida que já tende a nos fazer errar com assim, sem muito esforço, né, porque o mundo tá tão pesado e tão difícil, e se a gente não prioriza isso, né, não prioriza se olhar e caminhar conforme aquilo que a gente realmente precisa, que realmente vai fazer bem para nós, as chances da gente errar e esse erro, fazer muito mal são grandes. Então, por isso é bom, a partir do momento que a gente sabe da existência da nossa essência, buscar cultivar, acessar ela e estar constantemente conectada a ela. E aí, como que a gente se conecta, né? Quais são as formas da gente se conectar? Em primeiro lugar, assim, ó, se a gente está no piloto automático, dificilmente a gente vai se conectar com a nossa essência. Então, para aquelas pessoas muito aceleradas, pessoas que estão sempre, né, numa rotina pesada e não param, e não se olham, e não silenciam essa mente, então essas pessoas têm mais dificuldade de acessar a sua essência. Então, buscar ter momentos de conexão, de silêncio, de olhar para si, de fazer análises, né, do que realmente gosta, do que desgosta, o que faz bem,
já é um início para começar a se conectar com essa essência. Outra forma de se perder da essência é viver tentando agradar os outros. Não dá pra gente agradar todo mundo, não tem como agradar todo mundo, a gente nunca vai agradar a todos. Eu costumo falar, né, que Jesus Cristo é o exemplo de ser humano mais perfeito que eu vejo, que eu tenho como exemplo, e nem ele agradou a todos. Que dirá não é uma fala minha, né, isso é uma fala bem comum, mas é um pensamento que eu sigo, né, e que eu valorizo. E que dirá nós, né, que somos meros mortais, pecadores e que temos muitos e muitos defeitos, é, também, né, então a gente não vai agradar a todos. E a gente tem que ter essa consciência, e tem que ter esse entendimento e aceitar isso. A gente busca desagradar o menos possível, né, porém, se for necessário desagradar, porque a gente está sendo nós mesmos, paciência, claro que a gente também não vai ser uma pessoa descontrolada, uma pessoa narcisista, egoísta e todas essas coisas negativas, né, não tô falando desse tipo de ser. A gente tem que ser nós mesmos, na nossa verdade, na nossa essência, mas para ser um ser humano bom, um ser humano melhor, cada vez melhor. E se sendo isso, a gente desagrada algumas pessoas, paciência, né, paciência para essas pessoas, sinto muito, né, não dá para agradar todos. E a gente tem que ter essa consciência. Para a gente estar alinhado conosco mesmo, a gente tem que aceitar que nem todos vão gostar da nossa versão verdade, da nossa verdade. Também a gente não precisa, né, ser aí uma pessoa desagradável. A gente tem que saber o limite, né. O meu limite acaba aonde começa o limite do outro, e para o outro funciona do mesmo jeito. Então tem que aprender a dosar. Não é uma coisa fácil, porém é algo necessário para que a gente tenha um bom convívio. O peso emocional que a gente carrega durante a vida, que a gente faz questão de carregar, que a gente não busca se livrar muitas vezes, faz com que a gente se afaste da nossa essência também. Então, se a gente é aquela pessoa que tem muitas mágoas, muitos traumas, muitas dores, e fica cultivando isso e não busca superar ou não aprende a conviver de forma pacífica com isso, a gente acaba se afastando da nossa essência, da nossa verdade, e também muitas vezes esse afastamento nos leva a caminhos negativos, ao caminho do rancor, ao caminho do ódio, às vezes do medo, e isso pode nos privar de muitas coisas ou atrair muitas coisas ruins para a nossa vida. Então, também, entender que se a gente tem, né, traumas, dores, e o que eu acho que todo mundo tem, não dá para deixar isso ser maior do que a nossa vida, maior do que o nosso bem-estar, maior do que a nossa qualidade de vida. Tem que buscar, tem que trabalhar para superar ou se libertar, ou fazer com de alguma forma para que isso não atrapalhe a nossa vida. Também tem gente que tem esse vazio interior, que inclusive eu já falei em outro vídeo, até vou deixar nos cards para você assistir depois. E quanto mais você tem esse vazio interior, quanto mais você sente ele dentro de você, provavelmente mais distante da sua essência você está. Esse vazio interior ele está te mostrando que você está desalinhada, você está desconectada de si mesmo, da sua verdade, da sua essência, da sua alma. E quanto mais você se aproxima dessa sua essência, a tendência é esse vazio diminuir, esse vazio perder força e parar de atrapalhar. Às vezes, mesmo você se alinhando, você ainda não consegue se desvencilhar desse vazio, tipo, esse vazio não se fecha totalmente, mas ele vai perdendo força cada vez mais. Então, se você sente esse vazio interior, provavelmente você está desalinhado. Então busque se alinhar para diminuir isso, porque é muito ruim essa sensação desse vazio interior. Também, se você é uma pessoa que busca muito as respostas para os seus males, para os seus problemas, principalmente emocionais e sentimentais, fora, né, quando você busca fora a solução para isso, é porque você também está desalinhada da sua essência. Porque a resolução dessas emoções, desses conflitos, desses, pensamentos, sentimentos, vai estar aqui dentro.
de alguma forma vai estar aqui dentro. Talvez não esteja tudo aqui dentro, né, talvez não seja, eh, lá na sua alma, na sua essência, que você vai encontrar todas as respostas, mas as principais sim, as pertinentes, as de valor estão ali e vão partir dali. Às vezes a gente está vivendo uma situação em que não depende só de nós encontrar a solução, mas o nosso 50%, aquilo que depende de nós, tem que vir daqui de dentro, tem que vir dessa essência, essa resposta, esse alinhamento. Então, a sua parte, faça você, buscando essa resposta dentro de você. E não fique só confiando nas respostas de fora, aceitando cegamente essas coisas de fora, porque elas nunca são definitivas. Elas só serão definitivas ou elas só serão potentes quando vierem de você, quando partirem de você essas respostas, essas escolhas, essas decisões. Por isso, alinhar-se também é buscar as respostas para as nossas questões pessoais dentro de nós. E também é entender que cada um tem seu ritmo, cada corpo funciona de um jeito, cada ser humano é um, apesar de sermos todos da mesma espécie e termos características fisiológicas e biológicas praticamente iguais, nós não somos idênticos, nós não somos clones um dos outros, né, nós temos ali o DNA diferente, e isso quer dizer muito. Então a nossa personalidade vai ser diferente, o nosso ritmo, a forma como a gente enxerga as coisas serão diferentes muitas vezes, podem ser parecidas, mas dificilmente vão ser iguais. E você tem que aceitar isso, você tem que se aceitar em relação a isso, tem que aceitar o seu ritmo, a sua forma de trabalhar. Claro que não dá para se acomodar, a gente precisa de desafios para ir melhorando, mas cuidado com esses desafios. Às vezes você está exigindo demais do seu corpo, está levando à exaustão esse corpo, quanto você está indo além da sua potencialidade, daquilo que você pode para aquele momento, nas condições que você tem. Então, se entenda, se conheça e se respeite. Fazendo isso, você também vai estar se conectando com a sua essência, porque é ela ali que vai ditar o ritmo da sua vida muitas vezes. E se você não aceitar isso, você está indo contra você e você está provocando o seu mal também. E você busca essa conexão com a sua essência com frequência? Compartilhe aqui nos comentários conosco essa resposta. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e também deixo como indicação o próximo vídeo, assista para complementar o assunto de hoje. Obrigado por acompanhar e tchauzinho.